Beleza. Vou fazer um, dois, três aqui e mando bala. Um, dois, três. Golden State Warriors voando com direito ao jogo do Stephen Curry de 50 pontos, 9 bolas de 3 e 10 assistências. Chicago Bulls vencendo times como Jazz e Brooklyn Nets e brigando pelo topo do leste. E além disso, o Boston Celtics ainda oscilando e o New Orleans Pelicans na rabeira da Conferência Oeste. Galera, esse é o papo de hoje. Tenho convidados muito especiais aqui. Espero que vocês curtam mais esse vídeo aqui do canal Basqueteiros e esse podcast, que será o nosso podcast número 118. Vamos lá, solta a vinheta. Fala, basqueteiros! Galera, mais uma vez estamos aqui gravando o nosso vídeo aqui pro YouTube. Tivemos um problema na transmissão da live. Nós estamos gravando a nossa conversa e vamos transmitir depois lá no YouTube. Esperamos que vocês curtam também, acompanhem, assistam o vídeo, pois hoje o assunto vai ser muito especial. Vamos falar sobre 4 times que estão dando o que falar no começo da temporada. Já se passaram aí mais ou menos 10 jogos para todas as franquias e até aqui Golden State Warriors tem apenas uma derrota e 9 vitórias. O Chicago Bulls está entre os times que estão com 7 vitórias na Conferência Leste. E temos também o Boston ainda dando umas osciladas. E o Pelicans ainda sem Zion e sem conseguir entregar o que muitos esperavam deles até aqui na temporada. E para esse papo, pessoal, estou comigo aqui com 2 amigos super especiais, que são Gilson Makimoto, do Let's Dance Podcast. Gilson, o maior insider do Pelicans no Brasil, amigo já aí de longa data, dos grupos de internet falando sobre o basquete, e quero te dar as boas-vindas para o nosso podcast hoje, para a nossa gravação aqui no YouTube, Gilson. Bem-vindo, cara. Muito obrigado, André. Depois de tanta zica, né, a gente tá conseguindo gravar, né? Assim, da última vez a gente tentou aqui, mas felizmente a maré do Pelicans é tão ruim que derrubou até a internet aqui da live, né? Mas a gente vai estar trazendo aqui para vocês, aqui para o público do Basqueteiros, né? Tudo que a gente tem de informação, que a gente apura dentro do nosso podcast, né? Mostrar para vocês, né? Toda essa situação aí, essa falta de sorte, né? Desse início de temporada. E a gente vai tentar informar vocês da melhor forma possível. E além do Gilson, galera, temos também aqui com o nosso amigo Di Menor. Também tem o podcast dele sobre o Boston Celtics, também é um insider aí do Boston, que é o podcast Fana Celtics. E além disso, o Di Menor também contribui lá para o portal Boston Strong BR, para o perfil Boston Strong BR. E também é amigo aqui de longa data do Basqueteiros, acompanha o nosso trabalho, troca muita informação com a gente, está nos nossos grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E dou as boas-vindas também, Di Menor. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E vamos falar muito de Celtics hoje também, né? É isso aí, André. Boa noite aí, Gilson. Estamos aqui para falar, né, o que está acontecendo nesse começo aí do Boston Celtics, né? Começo aí instável. E falar também sobre os outros assuntos que vai rolar aí nesse podcast. Beleza, galera. Então, antes de entrar nos assuntos, eu vou só dar aqueles recados gerais para você que curte e acompanha o trabalho aqui do Basqueteiros. O Basqueteiros está nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário, @BasqueteirosNBA. Temos nosso canal no YouTube, youtube.com/basqueteiros. Temos nosso podcast, que é o carro-chefe aqui do trabalho, já está na sua 4ª temporada, e é só procurar por Basqueteiros, ou no Spotify, ou lá no app da Aurelo, que é um app nacional aí de distribuição de conteúdo também de podcast, ou no portal Jumper Brasil, ou no seu agregador de podcast favorito, que você encontra o podcast Basqueteiros sempre que ele é publicado. E além disso, temos agora, recentemente, criamos um grupo no Telegram, que está sendo muito legal, muita interação dentro do grupo. Tivemos já um sorteio lá dentro, e vem mais coisa boa por aí para quem está lá no grupo do Telegram. Gilson tá lá, Di Menor tá lá, e temos muitos amigos aí também trocando uma ideia com a gente lá no Telegram. E eu convido vocês, então, entrem no Telegram, pesquisem por Basqueteiros, ou então clica no link que está aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, e venham conversar com a gente também sobre a NBA. E para fechar os recados, então, galera, quero falar também das nossas 2 parcerias. Como eu falei aqui, o podcast Basqueteiros é publicado também no portal Jumper Brasil, desde a última temporada. Então, se você quer se manter bem informado sobre o basquete e também um outro caminho para encontrar o Basqueteiros, acesse o Jumper Brasil e confira todo o conteúdo especial divulgado por lá por nossos companheiros e parceiros do Jumper. E além disso, pessoal, a nossa outra parceria é com a loja Odyssey. Parceria também já desde a última temporada. A Odyssey é uma loja
virtual de camisetas, que tem uma linha só sobre o basquete lá dentro. Todos os nossos vídeos, eu estou aqui usando alguma camisa da Odyssey. Estou soltando também, tanto no nosso Instagram quanto no Twitter, fotos diárias com os modelos da Odyssey que eu tenho aqui em casa. Muitos foram mandados para mim lá pelo pessoal da Odyssey, valeu, Christian. Outros eu acabei comprando, porque realmente eu sou fã da marca. E hoje, mais uma vez, estou aqui, usando uma camiseta da Odyssey, em homenagem aqui hoje ao de menor, Kevin Garnett, The Big Ticket. Vou mostrar também uma camiseta aqui, também em homenagem ao Gilson, camiseta do Zion Williamson, também está à venda lá na loja da Odyssey. E se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom Basqueteiros ou também clicar no link que está aqui, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto na descrição do nosso podcast. E para fechar, temos também nossos produtos basqueteiros na loja da Odyssey. Temos camisetas com a nossa marca, com a nossa logo, temos também caneca Basqueteiros, temos esse modelo super especial que está aqui hoje no meu cenário, que a gente também vai colocar a foto aqui no vídeo, que é um modelo feito em parceria com o Luiz Felipe Arte, do perfil Área Pintada lá do Instagram, super legal, um modelo aí de streetball. Você pode escolher o tamanho, a cor que você quiser e comprar nossos produtos lá na Odyssey para também nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Podemos seguir então para o assunto principal da nossa conversa? Podemos falar de NBA, Gilson e de menor? Bora lá! Beleza, galera. Então, passando aí os recados gerais, vamos começar falando sobre os times que estão meio, nesse momento, voando na temporada. E não dá para falar de um time melhor nesse momento do que o Golden State Warriors. Claro, tem outros times que estão muito bem, como o Miami Heat, como o Washington Wizards. A gente até comentou aqui no nosso pré-live, aqui, pré-conversa, sobre o Washington surpreendendo muita gente. Eu mesmo não esperava que o time do Washington encaixasse tão rápido. Temos ali, do 2º ao 7º colocado do leste, todos os times têm pelo menos 7 vitórias, só o Philadelphia tem 8 vitórias, e abaixo temos do 2º ao 7º, todos com 7 vitórias, e no momento temos Cleveland com 4 vitórias consecutivas, o Phoenix Suns vencendo 5 consecutivas lá também do lado oeste, o Clippers com 4 vitórias consecutivas, mas o time que a gente vai falar agora é o Golden State Warriors. 5 vitórias consecutivas, 9 vitórias em 10 jogos até aqui, em casa 6 vitórias e 1 derrota e 3 vitórias como visitante, e assim, uma sequência super especial. Stephen Curry mantendo aquele nível que ele brigou pelo prêmio de MVP temporada passada, não foi à toa, e tá jogando demais também. No último jogo, antes dessa nossa gravação, ele meteu 50 pontos, 9 bolas de 3 e 10 assistências, se tornando aí o segundo jogador da história do Golden State Warriors a ter um jogo de 50 pontos e 10 assistências, algo que somente Will Chamberlain tinha, e nesse jogo também ele bateu o recorde. Se a gente somar a temporada regular e playoffs, o Curry já é o jogador com mais bolas de 3 convertidas na história da NBA. Nessa temporada ele deve passar também ali, assumir o primeiro posto no geral também em bolas de 3, superando o Ray Allen, mas assim, se somar playoff e temporada regular, o Curry já chegou nessa marca. E não é só ele que está brilhando no time do Warriors, não. Antes de pedir a opinião aqui para meus amigos, vou falar também sobre alguns outros destaques, como Jordan Poole, foi minha indicação aqui para a MIP da temporada, inclusive, naquele papo com o Bulgarelli, mas assim, está jogando demais, já teve aí 3 partidas consecutivas que ele, antes desse último jogo, onde o Curry brilhou, que ele foi o cestinha do time do Golden State, jogos com 6 bolas de 3, com 7 bolas de 3, meio que fazendo o time do Warriors não sentir falta de Klay Thompson, pelo menos nesse momento. Então, assim, é surpreendente essa evolução tão grande do Poole, para quem não acompanhou ele desde a pré-temporada, mas está jogando demais. Damon Green continua sendo aquele jogador que sempre flerta ali com triplo-duplo, e aí sempre que faz triplo-duplo, o Golden State acaba vencendo as partidas, historicamente é assim. Damian Lee dobrou seus minutos de quadro nessa temporada também, tá vindo ali muito bem do banco, o cunhadão ali do Stephen Curry. Temos o Bjelica, que veio muito bem para a rotação, surpreendendo muita gente que não conhecia o jogo do Bjelica. Temos Otto Porter ajudando, temos Gary Payton Jr., que assinou um contrato de 10 dias, ele já fez 10 jogos com Warriors, com uma defesa insana, com estatísticas boas no ataque também, belas dunks, belas enterradas. E assim, se a gente for falar um pouco sobre os times que o Golden State já venceu na temporada, vou abrir aqui a lista de jogos só para poder falar sem nenhuma falha para vocês. O Golden State começou a temporada vencendo os 2 times de Los Angeles, depois bateu o Sacramento, fechando ali a trinca da Califórnia, né? Os 4 times da Califórnia são Lakers, Clippers, Kings e Golden State, e ele venceu todos.
venceu Oklahoma, Memphis, Oklahoma novamente, Charlotte, venceu o nosso Pelicans aí do Gilson, vamos pedir a opinião dele daqui a pouco, e venceu Houston e Atlanta. Agora pega Minnesota, pega Chicago, Charlotte, Brooklyn, Cleveland. Então, assim, tem vários jogos complicados ainda pela frente, pegando vários jogos aí na Conferência Leste, vai fazer um tour pela Conferência Leste, mas até aqui é o melhor time da NBA. Muitos dizendo aí que o campeão voltou, como diria nosso amigo aqui, Bruno Comeneiro, que quase veio para a live, para a gravação hoje também, mas não conseguiu, então abraço aí pro Brunão. Ele me falou que ele apostava em talvez 10 vitórias do Warriors abrindo a temporada, acertou 9, então se tivesse apostado aí na dele, tá? Quem apostou teria ganho uma grana aí, inclusive. Mas agora eu quero ouvir um pouco vocês sobre o time do Golden State. Começando contigo, Gilson. Seu time já pegou o Warriors, o meu pega daqui a pouco. E aí, o que você pode dizer de como o Golden State Warriors está jogando até aqui na temporada, cara? Você resumiu bem aí, né, de como que tá a situação do time, né? Eu vou falar especificamente da parte defensiva, né, que é dos destaques, né, do Golden State, né, que, como você falou do Gary Payton segundo, né? Mas, assim, em termos gerais, a defesa tá num nível aí de 2017, 2018, né, com aquela cobertura, né, principalmente para quem ataca o garrafão, apesar de não ter um grande defensor de garrafão, né? Mas, assim, sempre consegue fazer aquela recomposição, consegue fazer aquela rotação do perímetro também, né? Sempre contestar os arremessos. Eu falo isso, né? Porque como o meu time jogou contra eles, né? A gente teve realmente essa dificuldade, né? Até porque sem Zion e sem Ingram, né? Então o time ficou um pouco mais limitado, mas enquanto conseguiu rodar a bola, né? Vamos dizer assim, o time tava com um pouco de preguiça, né? Ainda conseguiu criar um pouco. Mas assim, esse lado defensivo, né? Eu creio que seja os grandes segredos aí, né, para esse bom início do time, né? Os demais, assim, a gente já conhecia, né? Realmente só o Jordan Poole, né? Que realmente quem está acompanhando desde o ano passado está vendo, né? A evolução dele. Mas em termos gerais, assim, também com relação às peças que eles trouxeram, né? O Bjelica já é um cara, assim, para quem gosta de basquete europeu, já conhece ele de longa data, sabe? Todo o MVP de potencial Euroliga, dele. né? Pois MVP de é. Euroliga. Então, assim, ele sempre foi dentro da NBA por causa da questão física, né? Nunca conseguiu voltar naquele nível, né? Mas ele sempre foi um jogador bastante consciente, né? Taticamente, com bom chute, consegue entender, tacar closeouts, consegue passar a bola. Então, foi uma baita vamos dizer, contratação. E o Otto Porter, né? Que eu sempre falava pro André desde o ano passado ainda que eu queria esse cara do meu time, cara. Porque assim, ele não é um cara que era o salário que ele recebia, né? De quase 30 milhões por temporada, mas ele é um role player aí que consegue defender e consegue matar bola. Então hoje esse é um asset muito importante dentro da liga, né? Então, assim, agora o time tá com uma profundidade bem maior. Ainda tem o retorno aí do Wiseman, ainda tem o retorno aí do Klay Thompson. Então, realmente, a gente imagina que ele deve ficar brigando ali por mando de quadra, né? Se a liderança aí da conferência, não sei, mas vai ter mando de quadra, não vai perigar ali pelo play-in, não, esse ano. Foi um time que foi o primeiro time eliminado num play-in da história da NBA, o oitavo colocado eliminado, né? Eles tinham passado o Grizzlies na última rodada, ficaram em oitavo e acabaram caindo no play-in. Então, realmente foi assim, o primeiro time a sofrer com o play-in que iria para os playoffs e acabou não indo. E assim, eu não citei ainda, né, Gilson? Também teve a volta do Iguodala, né? Que realmente voltou para casa e lá é incrível como que ele joga bem nesse time do Warriors. Parece aquele Iguodala de 2 anos atrás, quando saiu, não parece aquele cara que foi encostado em Memphis, que não conseguiu entregar tão bem assim no time do Heat, e agora não, parece que o Iguodala, claro, não é aquele nível de quando ele foi MVP das finais, mas ele tá conseguindo fazer um bom papel também no time do Warriors, né, cara? Uhum. Não, com certeza. Assim, é questão realmente de composição de elenco, né? Então agora ele não precisa jogar 20, 30 minutos, né? Ele precisa realmente entrar quando o time tá precisando, assim, vamos dizer, de um small ball ou precisando de uma determinada formação, né? Ele ainda consegue contribuir, até porque fisicamente já não tem mais a inteligência, isso aí a gente não tira, né? Então ele acaba meio que sendo um líder essa juventude aí, né? Que está se desenvolvendo. Né? Antes de passar então a palavra para o de menor, só citando o que você falou da defesa, Curry até aqui 1,6 roubos de bola,
Poole 1.4, Green 1.2, Gary Payton 1.3 em apenas 11 minutos jogados por partida. Então, realmente, além da chuva de bolas de 3 que a gente já estava acostumado aí do Golden State Warriors, a rotação dele segue sendo o time com mais assistências por jogo na NBA, 30.3 assistências. E assim, são quantas bolas de 3 convertidas por partida? 16 bolas de 3 convertidas por partida, mas a defesa realmente é um grande diferencial. E aí, de menor, já falamos um pouco da defesa, eu quero falar com você um pouco sobre as estatísticas de pontos também desse time. Stephen Curry, depois desse jogo de 50 pontos, está com mais de 27 pontos por jogo. Temos ali o Poole com 18, o Andrew Wiggins, que é tão criticado muitas vezes, mas está ali com seus 15 pontos por partida. Damian Lee com quase 12, o Draymond Green com mais de 8 rebotes, mais de 7 assistências, quase 8 pontos. Bielik Porter também acima dos 7 pontos. Então, assim, eu acho que um ponto que a gente tem que destacar no Golden State, claro, além do Curry jogando absurdamente, de novo com média superior a 5 bolas de 3 por partida, é essa profundidade que o Golden State conseguiu trazer para o time nessa temporada, né? Eles tinham talvez uma rotação das mais fracas da temporada passada, e esses veteranos que eles trouxeram conseguiram trazer um peso para o banco que é muito importante, né, de menor? Então, é uma coisa importante que o Golden State essa temporada, que eu acho que essa temporada eles realmente sabem que vão brigar por algo, né? A temporada passada, com a contusão do Klay Thompson, sabendo que ele ia ficar fora da temporada, o time jogou sem responsabilidade nenhuma. Então, tirando o Curry, né, que fez aquela super temporada, brigando por MVP, esse ano não, com a chegada dos jogadores que vieram, com a evolução do Jordan Poole, o Draymond Green também melhorou seu jogo em relação à temporada passada, e ele sabendo que o Klay Thompson vai voltar, ele sabe que eles podem ser um contender do Oeste, brigando ali por título de conferência, mando de quadra. Então, acho que o foco do time talvez seja outro essa temporada, né? Se acostumando também à cidade nova, ao ginásio novo. Também tem tudo isso que coloca o Golden State, eu vejo ali como brigando realmente pelo topo do Oeste, e o Curry é aquilo, né? O bicho começou a temporada realmente quente e vai ultrapassar o Ray Allen, infelizmente para mim, que sou torcedor do Boston Celtics, né? Mas e com a entrada do Klay Thompson no time, vai ser aquilo, né? Vai ser difícil parar o Golden State Warriors. Na verdade, também pegaram uma tabela um pouquinho mais fácil, né? Nesse começo de temporada. Mas é aquilo, né? Você vai criando gordura para lá na frente, quando vir as derrotas, você ter essa margem aí de vitórias a seu favor. Não pode tropeçar nesse tipo de jogo, isso realmente eles não fizeram, né? E assim, realmente, o Golden State é um time que ele consegue rapidamente numa partida mudar um placar, inverter um placar muito fácil, por essa quantidade de bolas de 3. Então, até para o time conseguir pegar esse entrosamento, e aí quando pegar adversários mais fortes, eles terem essa possibilidade de inverter alguns placares. Mas concordo contigo que a tabela favoreceu até agora, mas, começou vencendo o Lakers, que, claro, apesar também do Lakers estar precisando ainda de se encontrar muito em quadra, é um time considerado favorito. O Clippers, apesar também de ter oscilado um pouco no começo, vem de 4 vitórias consecutivas e foi o segundo time que perdeu para o Warriors, então acho que realmente a gente não pode desconsiderar o que já aconteceu. E, vou dizer uma coisa, se Stephen Curry está feliz, eu estou feliz. Já brinquei aqui na nossa... Aquilo também, né? Todo mundo que está entrando está contribuindo, né? Tem até o próprio Eric Pascoal lá também, entra, contribui, então isso ajuda muito o time e o elenco, né? Aí, assim, a gente vê que realmente o Steve Kerr tá com aquela motivação que a gente não via temporada passada, como você falou. Draymond Green, temporada passada, era um cara que às vezes parecia muito sem vontade, e essa temporada tá muito diferente. Então, concordo contigo também que o lado emocional tá muito diferente no time do Warriors para essa temporada. Alguma coisa mais sobre o Warriors ou podemos passar para o segundo time da nossa conversa de hoje aqui, Gilson e de menor? Eu acho que podemos passar. Tranquilo. O segundo time que a gente vai ter que comentar, eu fui obrigado a trazer ele para a pauta de hoje pelo que aconteceu ontem. Não foi clubismo, entendo, realmente não foi clubismo. O cara que está aqui no meu ponto, o Cristiano, é que falou, como assim? Você não vai falar do Bulls depois de vencer o Brooklyn Nets? Falei, tudo bem, eu trago o Bulls para a pauta então.
porque realmente foi uma vitória muito interessante do Chicago ontem. Chicago está aí também com uma campanha de 7 vitórias e 3 derrotas, surpreendendo aí muita gente que achava que o time demorasse mais para encaixar, porque é um time muito novo. Eu não canso de repetir que da temporada passada, de quem começou no Bulls, só tá o Zach LaVine jogando, porque os outros dois são Kobe White e Patrick Williams, que estão machucados. Todos os outros entraram ou no meio da temporada passada, ou agora nessa off-season. Então é um time que ainda está em formação e que mesmo assim se encontrou muito rápido em quadra. Estamos vendo aí o DeMar DeRozan jogando um absurdo, sendo um cara decisivo, botando a bola debaixo do braço. Ele conseguiu, contra o Toronto Raptors, foi um jogo que ele venceu quase que sozinho no final. O de menor acompanhou com certeza também o jogo contra o Boston Celtics e foi uma virada incrível do Chicago. E ontem, novamente, o Chicago entrou no quarto perdendo e conseguiu abrir uma vantagem ali no final de mais de 20 pontos, também porque o time está tendo uma coisa muito legal, que é o fato de não se entregar nos jogos. Apesar de alguns momentos ruins, como por exemplo ontem no segundo quarto contra o time do Nets, que o time não jogou nada bem, depois o time reagiu, o quarto período foi mais uma vez absurdo, e liderados por DeRozan e por Zach LaVine, o time conseguiu ir muito bem. Mesmo com Vucevic ainda com um aproveitamento de arremessos muito baixo na temporada. Então, assim, ainda há também uma margem de crescimento para esse time. Nem que seja com o Vucevic voltando ao que ele já jogava anteriormente no Orlando Magic, ou mesmo quando chegou ao Bulls na temporada passada. Então, assim, é um time que também está merecendo esse destaque. Já venceu o Utah Jazz, já venceu o Brooklyn Nets e venceu o Boston Celtics, que é um time que também não dá para a gente desconsiderar entre os favoritos, por mais que esteja oscilando um pouco, né, de melhor. É um time que a gente ainda considera muito forte na Conferência Leste e também está fazendo seu dever de casa. Agora o próximo jogo é contra o Dallas Mavericks, depois pega o Golden State Warriors, então tem uma tabela difícil aí pela frente, onde ele vai ser também talvez mais testado. E já venceu o time do Pelicans também, né, Gilson? O que você achou quando você viu aí o Bulls jogando contra o seu time, cara? Primeira coisa, né? O Lonzo Ball fez o revenge game dele, né? Tinha que fazer, né? Exatamente. Eu sabia, eu percebi isso daí, essa agulhada. Mas assim, né? Eu vou falar um pouco de defesa, né? Não sei por quê, mas é porque sempre foi o meu. Desde a época que eu jogava, né? No início desde criança, eu sempre fui um cara que focou muito na defesa. Então, assim, eu gosto de fazer leituras defensivas de como os times defendem, né? Como eles fazem a rotação, né? Então, esse Bulls aí. A defesa, né, dele começou com as bases desde o ano passado, com o Billy Donovan, né? Porém, ano passado ele não tinha as peças para fazer esse tipo de defesa que ele gosta, né? Ter uma defesa sólida, rotação, uma proteção assim do garrafão, né? Então, o ponto foi o seguinte esse ano, né? Trouxeram peças que iam contribuir, né? O Lonzo contribuindo na parte mais da defesa do perímetro, né? Fazendo as leituras off-ball, né, que é importante para quem faz esse tipo de cobertura, né, para fazer a leitura certa de como que a bola vem e como que o time vai fazer o ataque, né. E também, né, o Caruso, né, que o famoso meme que o pessoal falava, né, então, assim, mas o cara realmente, ele tem uma inteligência defensiva muito acima da média, né. É como a gente vai pegar o 2K, né, e coloca, onde que eu vou colocar meus atributos aqui? O Caruso botou tudo na defesa aqui, um pouquinho em bola de três, um pouquinho do resto, né? Então, porque justamente ele consegue fazer essas leituras, consegue. Eu creio, né? Eu imagino, né, que ele deva estudar bastante os adversários, sabe qual que são as tendências de ataque, é o pick and roll, é o pick and pop, o cara vai cortar, se ele precisa fazer o drop, se ele vai vamos fazer deslizar pelo screen. Então, assim, sabe, esse tipo de coisa faltava nesse Bulls ano passado, né? E com essas peças que foram trazidas esse ano, acabou melhorando ainda mais, né? Porque a questão, assim, realmente, comentaram assim, realmente o DeRozan não vai encaixar, né? Uma contratação aqui que não fazia sentido, porém, o DeRozan esse ano ele tem arremessado mais de três, né? Então é algo que era uma deficiência no jogo dele. E assim, e o cara é um samurai do mid-range, né? Então, assim, se o time tiver próximo, colado até os minutos finais, pode jogar a bola na mão dele que ele decide, né? E assim, além disso, ele tentou tendo um Zach LaVine do lado, e o Vucevic no garrafão, então fica bem mais fácil para você acabar pontuando e acabar distribuindo o jogo, né? Então, se o Bulls realmente está nessa condição, então realmente muito vai
pela evolução defensiva dele, né, que consegue segurar o time, né, porque no passado conseguia pontuar muito, mas também tomava muita cesta. Então, esse ano conseguiu dar esse passo. Acho que o André até deve ter quanto que tá a eficiência defensiva do time. E então isso acaba realmente propiciando que o time fique competitivo, né? Porque com relação ao ataque, o Zach LaVine no passado fazia mais de 30 pontos por partida, mas o time não foi para lugar nenhum. Então tinha que realmente começar lá da cozinha, né? Arrumar a cozinha para daí poder ter algum tipo de evolução no time, né? Aí, realmente, se a gente for parar para pensar nessa questão do defensivo, assim, a rotação tem boas peças que estão fazendo a diferença quando vem do banco. Você falou do Caruso, a gente está jogando com o Derek Williams ainda, ou desculpa, o Derek Jones Jr. vindo do banco, ele também sempre entra com muita intensidade, com muita impulsão, né? Então, quando ele entra, provavelmente o Vucevic está fora de quadra, mas ele ajuda nos rebotes, junto com o Tony Bradley. O Wildon Sumo, o Calouro, tá jogando pra caramba, assim, é um cara também com muita intensidade, mostrando que ele é mais ali do que um Chicago Kid, já teve jogo de 14 pontos, já teve jogo cometendo bola de 3 decisiva. Contra o Boston, foi um jogo que eu acho que ele teve 6 de 6 nos arremessos e teve 14 pontos. Então, assim, é um cara que também está mostrando muita vontade e também uma defesa muito legal. Então, concordo com vocês, Gilson, que a defesa está sendo um diferencial desse time. E, assim, mesmo o Vucevic, que não é um defensor, assim, sei lá, um defensor de primeiro escalão da NBA, tá conseguindo vários desvios de bolas. Eu participei da live do pessoal do Chicago Bulls Brasil e ele estava com 11 deflections por partida, 11 desvios de bola por partida. Se eu não me engano, ele era o sétimo jogador, alguma coisa assim, surpreendendo muita gente. O DeRozan também desviando muita bola na defesa. Então, realmente, o conjunto defensivo está conseguindo entregar muita coisa, o que ajuda muitas vezes nessa hora que o ataque falha. Porque o time tem muito apagão ofensivo ainda também. Contra o Boston teve apagão antes da virada. Ontem, contra o Nets, teve apagão antes da virada diante do Nets. E assim, ontem contra o Nets, Durant fez 38 pontos. E mesmo assim, no final do jogo, o Chicago dominou completamente. Teve lance que, o Javonte Green fez uma defesa impecável sobre o Durant. O Durant foi para um lado, foi para o outro, arremessou por cima dele e meteu a bola. Então, assim, tem horas que também não adianta você fazer tudo que você pode, que o talento acaba superando, mas realmente a forma de jogo defensiva está sendo muito importante. E do outro lado, você falou, o DeRozan com suas bolas ali de meia distância, o fato de estar dividindo a responsabilidade entre o DeRozan e o LaVine também é uma coisa muito legal, porque ano passado todo mundo sabia que no final do jogo a bola ia para o LaVine. Então, fazia marcação dupla, tripla e não conseguia abrir para a bola de 3, porque o time não tinha bons arremessadores. Esse ano tem arremessado pouco, mas tem arremessado bem, então realmente está fazendo bastante diferença. De menor, também vou falar com você um pouco mais focado no jogo contra o Boston, né? Que foi aquela virada também assim, absurda, perdendo por 14 pontos no começo do último período e um placar elástico no quarto período. E assim, eu acho que naquele jogo também foi uma coisa que a gente viu muito isso. A defesa naquele final de jogo fez muita diferença. A bola do Tatum parou de cair, a bola do Brown parou de cair, mas muito pelo que a defesa apertou, né, de menor. Sim, um pouco para o final do terceiro quarto, o Chicago Bulls apertou a defesa, né? E o Boston tem um problema que ele não consegue responder room, né? Principalmente quando o time começa a levar uma room, o time entra em desespero e começa cada um querer decidir por si. E aí apertaram, né? A defesa em cima do Tatum, em cima do Jaylen Brown, o Zach LaVine também resolveu jogar muito da parte final do jogo, colocou a bola debaixo do braço e decidiu bastante. E o DeRozan é aquilo, né? O DeRozan, eu sou fã dele, nos podcasts lá que a gente grava lá no Fanacel, sempre falava que deveria ser um dos alvos do Boston Celtics, porque é um cara que jogou muito no Toronto, para mim é um dos maiores jogadores da história do Toronto Raptors, se não for o melhor, né? Jogou muito também no Spurs, naquele ali, naquela renovação do San Antonio Spurs, ele sempre fazia bons jogos, decidia partidas, é aquilo, né? E o Chicago Bulls cercou o Zach LaVine de bons jogadores, né? Porque na temporada passada, como você mesmo disse, ele fazia mais de 30 pontos, as bolas decisivas eram para ele, mas era só ele, né? E muitas vezes ele falhava no final do jogo por isso. Ele fazia tanto durante a partida que chegava no final do jogo sem gás. Agora não, começou esse projeto
através da temporada passada com a chegada do Vucevic. Esse ano tem o próprio DeRozan, o Lonzo Ball. Então, quer dizer, melhorou o elenco em torno dele, e que isso deixa ele até mais leve, tira um pouco a bola da mão dele, né? Que tem mais jogadores para decidir. Então, o time está bem encaixadinho, a defesa forte e o ataque acaba fluindo. Muitas vezes não acontece, né? Como teve o próprio jogo contra o Boston, deu uma dormida ali no terceiro quarto, que o Celtics acabou abrindo a vantagem, né? Mas aí isso é coisa que vai se arrumando durante a temporada, com a defesa tendo forte, o ataque vai se encontrando. Legal. E aí, trazendo só também alguns destaques das estatísticas, Caruso, nesse momento, é o terceiro em roubos de bola da NBA, vindo do banco, mas tem quase 28 minutos e tem mais de 2 bolas de 3 roubadas por partida. E temos LaVine e DeRozan entre os principais cistinhas da temporada. 7 jogadores até o momento têm mais de 26 pontos de média, e os dois estão nessa lista. Em quinto, o DeRozan, e em sexto, o LaVine. E o Vucevic está ali com sua média de duplo-duplo, apesar de estar com apenas 37% de aproveitamento nos arremessos e 26% nas bolas de 3, está ali com seus 13 pontos, 11 rebotes, 1.2 roubos e um toco, mostrando também que a defesa está melhorando, mesmo ele não sendo um defensor de elite da NBA. Então acho que era isso que eu tinha para trazer um pouco aí do Bulls, até para não estender demais. Posso colocar uma pimenta aí nessa discussão antes Pode, de a gente claro. finalizar, né? Claro. Sabe uma das peças que o Chicago enviou para Orlando na troca? O Wendell Carter Jr.? Uhum. Será que não seria o que ele está entregando lá? Era o que o Vucevic entregava lá também, né? Uma curiosidade, vamos dizer assim, né? Não seria talvez o sistema do Billy Donovan que não, vamos dizer, se potencializa o que o Vucevic pode entregar, né? Porque assim, o que o Wendell Carter Jr. está fazendo lá era mais ou menos o que o Vucevic fazia, em termos de estatística, em termos de arremesso, em termos de defesa, né? Então, assim, será que não o Chicago não deveria dar entender assim como que está se jogando, né? E como potencializar o Vucevic? Ou se realmente é isso que o time quer, né? Então, assim, só uma pimentinha aqui para a gente pensar aí se de repente pode ser algo que mais para frente num playoff possa fazer uma diferença. Realmente, assim, um comentário bem legal esse que você fez. O Carter está muito bem lá no time do Magic, mas assim, houve uma diferença grande do ano passado para esse ano nessa questão de como o ataque do Bulls está fluindo. E eu acho que o Donovan conseguiu fazer algumas mudanças que, em teoria, possibilitariam um maior aproveitamento do Vucevic, mesmo com LaVine e DeRozan ao lado. Só que ontem mesmo, teve uma sequência que ele perdeu, sei lá, 4 arremessos consecutivos de dentro do garrafão. Tomou 2 tocos do Marcus Aldridge em sequência. Então, assim, mais até, ele está tendo as oportunidades. Aquele jumpzinho dele de média distância ali, de lado para cesta, não está caindo, que era uma bola que ele matava com facilidade lá no time do Magic. Então, eu acho que para ano passado, sim. Ano passado ele não conseguiu encaixar no time, porque o time não conseguia ter uma rotação, não conseguia ter jogadas que produziam o que ele poderia entregar. Mas para esse ano o time trabalhou muito isso e ele não está conseguindo realmente converter os arremessos. E está visível que ele está sentindo isso também emocionalmente. Tem hora que você vê que ontem teve uma sequência que ele perdeu 3 arremessos seguidos com 3 assistências do LaVine para ele. Então você vê que o time está querendo fazer com que a bola dele caia para que ele tenha confiança e possa entregar novamente. Então o LaVine deixou ele 3 vezes dentro do garrafão para fazer o arremesso e ele perdeu os 3 arremessos. Eu acho que pode melhorar ainda também essa questão do esquema do Billy Donovan, mas eu acho que para esse ano tem algo a mais ali. Tudo bem que eu não vou dizer que é que nem o Lillard, dizer que é por causa da mudança de bola, mas assim, alguma coisa está diferente no jogo do próprio Vucevic, que a bola não está caindo e está começando a pegar também a parte emocional dele nesse sentido. Pelo menos. Mas, André, só para finalizar, né? Será que, no caso, o Vucevic não seria um caso tipo Kevin Love, quando jogava no Cleveland, que ele precisava receber muita bola no começo para esquentar e depois Sim. ele conseguia evoluir? Então, realmente é isso que a comissão técnica tem que entender, porque de repente pode ser isso, né? Envolver mais ele no começo do jogo para ele já ficar mais confiante e depois ele poder evoluir, né? Então, tudo são
esses pequenos detalhes, nuances que às vezes a gente acha, pô, o jogador desse nível, jogando esse tipo de bola. Não, às vezes é porque realmente o cara tem que ter se aquecer realmente, né? Ter uma confiança para daí ele conseguir evoluir mais no jogo dele, né? Então, é mais um ponto aí pra gente pensar mais pra frente, né? Isso é uma coisa que tentaram fazer no segundo jogo contra o Sixers. Ele teve muita bola no começo, mas aí o Embiid acabou, assim, era o Embiid do outro lado, né? Então é complicado para qualquer pivô jogar contra o Embiid, ainda mais no nível que ele também estava jogando a temporada e até agora está afastado por protocolo de Covid. Mas boa observação, e assim, essa questão do Vucevic é um ponto-chave para o crescimento maior desse time ainda, porque tem torcida já pedindo para trocá-lo e dizendo que ele não vai encaixar nesse time. Mas calma, torcedor, calma. Eu acho que o de menor aceitava ele, hein? Acho que o de menor aceitava ele em Boston. Pode mandar lá. Pode mandar lá pro Celtics lá que nós mandamos o Robert Williams em troca. Beleza. Mais algum comentário também sobre o Bulls de menor? Podemos chegar agora e falar do seu Boston Celtics. Não, acho que é mais isso mesmo, né? O Vucevic melhorando, o time dá uma subida maior, né, do que já deu. E até você até vê, teve próprio contra o Celtics a temporada passada, ele teve jogo de 30 pontos. Então é questão de fase mesmo. Beleza. Então, terceiro assunto de hoje, galera. Aproveitando aqui todo o conhecimento do de menor pela cobertura exclusiva aí do Boston Celtics. A gente tenta aqui no Basqueteiros cobrir a NBA como um todo e a gente acaba abordando vários assuntos, mas é sempre bom ter alguém que está de olho naquela franquia e o de menor está aqui hoje para poder trazer essa visão para a gente. O Boston é um time que tem oscilado muito na temporada. Começou a temporada perdendo ali num jogo de 2 prorrogações para o New York Knicks, perdeu para o Toronto Raptors na sequência, aí emendou 2 vitórias contra Houston e Charlotte. Charlotte também na prorrogação, perdeu 2 vezes na sequência para o Washington Wizards, perdeu para o Chicago com essa virada aí que a gente já comentou aqui, que realmente é uma virada histórica aí, da franquia de Chicago. E depois venceu Orlando, venceu o Miami Heat no melhor jogo do Boston na temporada, limitou o Miami a 78 pontos, e o Miami está brigando também pelo topo do leste, e acabou perdendo a última partida para o Dallas Mavericks, com um game winner ali do Luka Doncic de 3 pontos, que também foi uma partida ali muito apertada. E que se tivesse o Boston ganhado esse último jogo, teria chegado aí a 50% de aproveitamento, teria chegado numa campanha de 5-5. Mas como não aconteceu, a campanha do Boston no momento é de 4 vitórias e 6 derrotas, e o time está em 11º no leste, ou seja, não iria nem para o play-in nesse momento. E aí, de menor, passei aqui um pouco sobre as partidas, e aí vou querer que você detalhe algumas que você queira destacar, mas assim, essa oscilação do time, teve já momento em que o Ime Udoka, né, o novo técnico, veio reclamar do elenco em público, o Marcus Smart reclamou de Jason Tatum dele e Jaylen Brown também em público, teve reunião do elenco ali para acertar os ponteiros dentro de casa, a gente vê o Horford jogando muito bem, inclusive, assim, mais do que a gente esperava, que ele pudesse jogar nesse retorno, o Tatum, nível All-Star, o Brown também jogando muito bem, agora está afastado aí por lesão, mas também está fazendo o seu jogo. Temos ali o Schroeder vindo do banco com números importantes, o Smart com seus números aí, com a liderança que ele tem sobre o elenco. O que você acha que é o ponto principal para o time não ter engrenado ainda nessa temporada? Afinal, o Brad Stevens foi ali para o papel de cartola e apostou no Udoka como um grande técnico que achava que podia manter o trabalho e até evoluir o trabalho que ele vinha fazendo. O que você acha, então, que é o ponto-chave que tá pegando ele para esse time do Boston se encontrar, cara? Então, a questão até do Brad Stevens não se pode reclamar, né? Porque o Doka foi o técnico que os jogadores pediram, né? Que o Jason Tatum preferia, o Jaylen Brown preferia, o próprio Marcus Smart, que trabalharam com ele lá na seleção americana. Então deram o técnico que os jogadores queriam. O elenco também foi reforçado em questão da temporada passada, que a temporada passada o Celtics não tinha banco, né? Você tinha que aguentar o Delay, Carson Edwards, Taco Fall, não dava, né? Então esses caras tudo o Brad Steve limou do time, então a culpa maior não é dele. Você colocando ali o primeiro jogo, deu até uma certa esperança pro torcedor do Boston Celtics, porque você perder pro New York Knicks, que é um time que foi pros playoffs a temporada passada, você perder em 2 overtime foi um ótimo jogo, né? Uma partida
Aí você pega a segunda partida contra o Toronto, né? Você toma de 34 pontos, aí complica, né? Então ficou. Acho que o começo do. A defesa do Boston Celtics nesse começo da temporada não se encaixou. O ataque, sim, estava evoluindo bem, até que até a partida contra o Bulls, o Celtics era o quarto melhor ataque, com média de 113 pontos e ponto 4 por partida, e a pior defesa da temporada, com média de 119 pontos levado. Então a defesa que era o esperado que se melhorasse, né, pelo Doka ter sido o técnico de defesa do Spurs, no Net, tá até na própria seleção americana, não encaixou. Agora, saber por que não encaixou. Faltou um pouco de responsabilidade dos jogadores, abraçar a ideia, ou o esquema dele, né? Que ele está usando uma defesa que não é fixa, uma defesa rotativa, né? Então, tá complicando para os jogadores conseguir se encaixar nessa defesa. Então é algo assim que dá para a gente se pensar nesse começo de temporada do Boston Celtics. Aí teve as declarações do Smart, né? Logo após isso teve a reunião entre jogadores e a partir dali o time até que deu uma melhorada. Fez duas ótimas partidas, né? Contra o Orlando Magic limitando eles a 79 pontos. E como você disse, uma ótima partida também contra o Miami Heat, né? Limitando a 78 pontos, sendo nos dois primeiros quartos, o Miami Heat fez apenas 31 pontos, que são o que eles são acostumados a fazer em um quarto só. E contra o Mavis foi aquilo, né? Fez um péssimo primeiro quarto, o time fez apenas 15 pontos no primeiro quarto, passou o jogo inteiro correndo atrás do placar, né? Aí chegou, conseguiu passar, faltando apenas no último minuto, né? Mas aí chegou na última bola, o Luka Doncic, igual a temporada passada, matou aquele game winner, né? Que é do talento, né? Do cara, não tem. O cara tava marcado por 3 jogadores, quase saindo de quadra. Mas eu acho que essas 3 últimas partidas deu uma impressão que pode se melhorar. Teve após essa reunião aí dos jogadores, acho que eles se fecharam, né? Eles também têm que se fechar com o Doka, né? Que é um técnico novo, né? Apenas 10 partidas na NBA até agora. Então, se eles não abraçarem a ideia do Doka e não se fecharem ali entre eles, não vai andar a temporada do Boston Celtics, que não dá para se entender, né? Porque é um elenco bom, o Schroeder tá vindo bem do banco, com média de 14 pontos por partida, 6 assistências. O Al Horford também jogando muito, média ali de 2,7 blocos também por partida. E aí o Jaylen Brown e o Jason Tatum naquela temporada, né? Jaylen Brown 25,4 pontos por partida e o Jason Tatum também, apesar de ter oscilado em algumas partidas, tá com um pouco mais de média ali de 23 pontos. Então é esperar que o Boston Celtics melhore nessa temporada, né? E assim, ainda tem o Schroeder, que veio por uma pechincha aí, né? Depois de recusar o salário do Lakers, 14 pontos e 6 assistências por partida. O Horford está com quase mais de 9 rebotes, você falou quase 3 tocos, mais de 13 pontos. Robert Williams, mais de 8 rebotes, mais de 10 pontos e 2,2, quase 2 tocos por partida. Marcus Smart com 2,2 roubos de bola. Então, realmente, assim, parece que individualmente as peças estão entregando, mas está faltando talvez esse jogo coletivo que sempre foi uma característica assim, presente no time do Brad Stevens, né? Você acha que também isso tem a ver com a chegada de Josh Richardson, chegada do Schroeder, retorno do Horford? Será que também está faltando ainda o Doka conseguir trazer a melhor rotação para esse time do Boston, conseguir entregar um pouco mais? O que você acha? Até achado que o time titular do Boston Celtics ele tem errado na escalação, colocando o Al Horford e o Robert Williams juntos. A gente viu que o Horford já não deu certo no Sixer junto com o Embiid, né? E também é bem capaz de ele não dar certo junto com o Robert Williams. Não tanto por culpa do Al Horford, né? Que o Robert Williams é um jogador de muito talento, ainda tem muito teto a crescer ainda na NBA, mas tem momentos que
meio que avoa na partida, que ele não sabe o posicionamento dele dentro de quadra. E acaba até atrapalhando o time e o próprio Al Horford. Eu acho que deveria colocar um dos dois, ele pode até escolher, pode ter. Eles, para que eles possam definir e tudo mais, né? No caso do Boston, né, o que eu vejo realmente, quando você tem o Jaylen Brown e o Jason Tatum, você vai acabar realmente é, colocando mais responsabilidade para eles, né? O que eu não entendi realmente na fala do Smart, que parece que isso já não é de hoje, né? De você priorizar o jogo em cima dos dois e assim, o jogo coletivo acabar ficando, vamos dizer assim, de lado, né? Então, assim, quando você avalia um elenco, né? Se hoje em dia, né, uma das principais filosofias que tem é você dividir a bola, a gente fala share the basketball. Então, assim, quando você consegue envolver o time, as duas estrelas cercadas de bons jogadores, elas, no papel, beleza, pode acontecer, mas se o adversário vê que o time não está envolvido, acontece como vocês comentaram. Chega no final do jogo, a gente sabe para onde que a bola vai, a gente faz um esquema específico, faz double team, né, bota ou um terceiro jogador, ou ignora realmente os outros jogadores, porque a gente sabe que aqueles dois que vão acabar definindo o jogo, né? Então, realmente, se eles, como o de menor falou, né? Se eles não comprarem o que o Doca quer pro time, né? Realmente vai ter problema. Eu falo isso porque no passado o Stan Van Gundy foi lá, reclamou publicamente dos jogadores e vocês sabem o que aconteceu, né? Não deu nada certo. Então, assim, o que precisa realmente é eles conseguirem conversar entre si, ter essa consciência de como que eles vão ficar felizes, né? É como o pessoal fala, né? Todos têm que comer, né? Então todo mundo tem que ser alimentado, todo mundo tem que fazer a sua cesta, fazer a sua estatística, tá feliz no seu papel. Então, se você tem um jogador como o Marcos Smart, que ele fala, reclama que ele vai ficar no canto lá esperando a bola que nunca vai vir, qual vai ser o comprometimento dele como líder que tem que mostrar para os outros role players que tem que fazer, né? E ele é E o esse líder desse time, né? Ele é um dos líderes vocais desse time, né? isso. Então aí os demais role players também não vão vão ficar só assistindo os dois jogarem. Então assim, vai chegar no final do jogo, vão saber o que vai fazer, então vai ficar um jogo muito previsível, né? Então vai estagnar, não vai evoluir e o time vai acabar perdendo, né? E como o de menor falou, as runs, né? Quando o time leva uma run, realmente tem que parar, tem que entender por que aquilo tá acontecendo. Porque senão, cara, vai acontecer isso, vai ser normal. Então, realmente, tem que ter como vocês falaram, né? Teve essa conversa aí de vestiário e tudo mais. Então, realmente tem que ter esse comprometimento dos jogadores. Se não tiver, realmente vai ser uma temporada bem, bem sofrível, né? Então, mas pelo menos como o de menor falou, teve uma evolução nesses últimos 3 jogos. Então, a gente vamos aguardar para ver como vai ser a evolução do time durante a temporada, né? De menor, pegando dois ganchos aí que o Gilson trouxe para fazer duas perguntas para você. Primeiro, essa questão aí realmente aí das runs que você comentou e ele reforçou aqui agora, para mim ficou muito claro no jogo contra o Chicago. Porque naquela hora da reação do Chicago, parece que o time do Boston perdeu a cabeça completamente. E assim, e realmente essa parte psicológica acabou prejudicando um pouco de poder
reagir. Então, esse era um comentário que eu queria fazer. E a pergunta é, será que isso que o Gilson trouxe, da dificuldade aí do final de partida, de não ter alternativas, até por isso, até pelo que o Smart reclamou, isso pode ser o que fez ter já 2 jogos de 2 prorrogações, outro jogo com prorrogação, esse jogo com o Dallas Mavericks aí, decidido no finalzinho, mas sem ter o poder de decisão de fechar a partida. Você também está vendo isso acontecer? Parece que no final do jogo tá meio que todo mundo sabe o que esperar do time do Boston Celtics. Como a gente falou lá atrás, era o que acontecia com o Bulls ano passado. Todo mundo sabia que no final era bola no Lavine e as defesas se armavam para isso. Você acha que talvez esse é um ponto que tem muito que evoluir ainda? O Boston pode estar previsível nos finais de jogos? Não, sim, sim. Até tirando em questão as prorrogações, se você for pensar contra o Knicks, foi uma recuperação, né? Porque o time perdia no último minuto de jogo de 6 pontos e conseguiu buscar e conseguiu levar para a prorrogação. As bolas teve oportunidade de até ganhar na prorrogação, mas isso. Mas não acabou fechando, mas você pode colocar como uma recuperação. Você pega contra o jogo contra o Washington Wizards. O time levou o time a prorrogação, a 2 prorrogações também, sendo que o time chutou uma de 25 na bola de 3. Então, quer dizer, se tivesse caído no mínimo 5 de 25, o time teria até ganhado com uma certa folga. Trevor Ariza estava jogando esse jogo pelo Boston ou não? Agora, contra o Ariza estava lá? Que Oi? mesma coisa que ele fez, o Trevor Ariza estava jogando lá, que nem ele jogou na época lá com o Houston, que ele errou tudo. Então, para você ver. Então, e agora contra o jogo contra o Charlotte, foi um jogo também onde o time saiu atrás, né, no começo da partida, conseguiu recuperar e realmente teve a chance de matar o jogo no final da partida e não conseguiu. E sobre essa questão assim psicológico das RUM, isso daí das RUM, isso aí já não vem desde de hoje, né? Isso aí já vem de várias temporadas seguidas e eu acho que o estopim até do relacionamento do Smart, Brown e Tatum foi ali na bolha, né? Contra o Miami Heat. Porque naqueles primeiros 2 jogos, tanto no primeiro e no segundo, o Celtics chegou a abrir vantagem de mais de 15 pontos e permitiu a virada do Miami Heat. Até na segunda partida foi relatado que houve briga, gritos no vestiários, tal. Depois eles tentaram recuperar a série, mas já não conseguiu mais, né? Então já é algo que vem acompanhando a equipe, já não é de hoje. Agora, saber por quê? Talvez porque o time é jovem, né? O Tatum tá ali com 23 anos, de lembrar com seus 25 anos. O próprio Smart tá aí com 29 anos. Apesar de estar muito tempo já, a 8ª temporada dele no Boston Celtics, ainda é um cara jovem, né? Então é algo que tem que ser trabalhado realmente, né? Porque o time se desequilibra quando isso acontece dentro da partida. Contra o próprio Miami Heat, o time vencia por mais de 20 pontos, o Miami abaixou a vantagem para 8 pontos. Aí o Doka pediu um tempo, e nem tanto foi o Doka que falou, foi o Smart ali que reuniu ali os jogadores, deu uma chamada e o time conseguiu retomar a partida e conseguir essas vitórias. Talvez o Al Horford, né, por ter uma certa experiência, possa conversar bastante com o elenco, né, sobre isso, que isso daí pode custar vitórias, né? Custam vitória. Contra o próprio Chicago Bulls, você chegar no último quarto ganhando por 14 pontos e você perder por 14 pontos, você levou um placar no último quarto de 39-11. Isso daí é bem complicado, que até levou as declarações do Smart, né? Que já é um cara cabeça quente, aí você perde da maneira que perdeu, aí o repórter vai logo entrevistar o Smart, né? Aí já viu o que deu, né? Mas assim, de menor, só fala, só Gilson. cortando um pouquinho, né? Claro. Nesse caso, né, o Smart, assim, ele é uma âncora defensiva, né? Porém, no ataque, ele não é aquele cara que, vamos dizer, é o floor general, né, que a gente fala, né? Então, você não acha que talvez valesse a pena ir atrás de um jogador desse? Eu sei que é muito difícil, né, você encontrar isso na liga, né? Mas justamente para pegar, vamos dizer assim, por troca eu acho que não rolaria, né? Mas de repente
um John Wall aí, depois de ser anistiado aí, talvez pudesse ser um cara assim que pegasse nesses momentos, né, mais críticos, né, botasse a bola debaixo do braço e falasse, olha, eu que mando aqui, vamos fazer essa rotação, vou encontrar o Brown numa ISO ou um Tatum numa ISO, vou fazer um handoff aqui, entendeu? Então, às vezes, quando o time começa a levar muita run assim, né, eu falo também por experiência própria, né? Justamente falta isso, né? Alguém para segurar a bola e dizer assim, olha, vamos trabalhar aqui um pouquinho, né? Não vamos queimar logo esse arremesso, e daí a gente consegue acalmar, né? Fazendo uma cesta, fazendo um lance livre, e daí o time volta aos eixos, né? Então, de repente, até me chama a atenção o Brad Stevens conhecendo esse elenco de tanto tempo, né? De repente não ter identificado algo nesse tipo, né? Porque às vezes ele, como técnico, acabava fazendo, mas o Doka, como um técnico novo, talvez não tenha esse pulso realmente para chamar o cara, faz essa jogada aqui, nesse momento aqui e tal, né? Então, de repente, assim, é uma visão de quem está de fora, né? Talvez evoluir nisso, né? Ou melhorar um pouco a orientação para os jogadores, ou trazer, de repente, um veteranão aí para, nesses momentos mais críticos, botar a bola debaixo do braço e acalmar o time, né? Até uma coisa que a torcida do Boston Celtics tem cobrado muito é você trazer alguém mais experiente, assim, de nome na liga, talvez até uma estrela, para jogar ao lado do Tate e do Brown, né? Que tem divida esses momentos decisivos junto com ele, né? Talvez tentou trazer no Kemba Walker, não deu certo, até o começo do Kemba Walker no Boston Celtics foi bom, né? Mas após a lesão ele não voltou o basquete dele e talvez não deu certo, talvez esse era o jogador, mas não deu certo o projeto, né? E agora você achar esse jogador na liga, né? Muito se fala que o Boston Celtics está esperando o Bradley Beal, né? Ficar FA para ir jogar ao lado do Tatum. Mas talvez seja isso, talvez, né? Pode ser também um jogador, né? Que é clutch, é acostumado a momentos decisivos, que a bola não queima na hora que o jogo tá apertado, né? Mas isso daí tem muito a ver também, isso que você falou. Ter alguém para tirar um pouco a bola da mão deles. E esse cara, apesar do Smart ter reclamado, esse cara não é o Smart, né? Porque o Smart tem baixos aproveitamento de arremesso. Até que ele está com média de 8 pontos por partida nessa temporada. Então não seria o cara para receber essa bola. Jogadores que veio bem. Seria o Ben Simmons? Seria o Ben Simmons, menor? Esse aí piorou. E jogadores que também que a gente esperava que evoluísse essa temporada não está evoluindo, que é o próprio Peyton Pritchard, que fez uma temporada boa a temporada passada. Essa temporada ele não está acertando nada, talvez seja o problema dele, né? Quebrou o nariz, a máscara pode estar atrapalhando. O próprio Aaron Nesmith, né? Que veio lá da universidade com mais de 50% de bola de 3 e até agora não deslanchou. O Josh Richardson é aquilo, faz uma partida boa, a outra vem bem abaixo. Então, realmente, o cara que está ajudando ali é o Dennis Schroeder. Dennis Schroeder e o Al Horford são que estão entregando. Mas precisa um pouco mais, né? O Romeo Langford não sei o que acontece com esse moleque, né? É um cara que tem muito talento, ele tem talento para ser escolhido até top 5 no draft, mas por causa da lesão caiu para pique 14, e você vê que ele evoluiu essa temporada, mas não consegue estar saudável, não consegue estar dentro de quadra. Então é aquilo, né? Mas também o Doka fica sem saber, né? Porque a bola vai pro Tatum ou pro Brown, mas qual outro jogador você vai colocar a bola na mão? Não tem outro jogador, né, decisivo hoje em dia no Boston Celtics. Então, apesar do time ficar previsível, a bola indo na mão deles, não tem o que fazer, tem que ser na mão deles. E torcer para que o talento deles se sobressaia sobre os adversários. E aí o equilíbrio que a gente está vendo na Conferência Leste, essas pequenas diferenças estão fazendo a diferença até aqui, né? Claro,
poucos jogos ainda, 10 jogos até agora mais ou menos para cada equipe, mas assim, o Wizards subiu, o Heat subiu, o Bulls subiu, o Cleveland está surpreendendo, o Bucks ainda está um pouco mais para trás, mas o Hornets começou bem, agora teve uma queda, mas começou muito bem, o Raptors também está indo melhor do que muita gente esperava, então realmente, num leste tão equilibrado até o momento, essas pequenas diferenças podem fazer muita falta numa classificação ali para obrigar para uma vaga direta ou se garantir com tranquilidade num play-in, né, de menor. Sim, ainda mais quando você pega com esses times aí que já são treinadores mais experientes na liga. Aí você pega o Celtics com um treinador que está começando o seu trabalho na liga, né? Então os técnicos dos outros times já sabem mais ou menos já conhece o time do Boston Celtics, né? E o Doka talvez não conheça os adversários que ele tá enfrentando, né? Então tem muito disso também. Esperar, né, que o Boston Celtics evolua, né? Que essa reunião de equipe tenha realmente dado certo. O time teve uma coisa também que teve aí nesse começo de temporada, né? Que foram 10 partidas e 7 fora, né? O time viajou muito, jogou apenas 3 partidas no TD Garden e 3 derrotas, né? Também não tem feito o dever de casa. Agora vai voltar, né, para o TD Garden, tem 2 jogos em sequência, vai ter mais partidas em casa do que fora, e aproveitar, né? Aproveitar essas partidas em casa. A gente sabe o quanto você jogar no seu ginásio é importante para sua campanha dentro da NBA, né? Então, você tendo essas vitórias pode alavancar a equipe na classificação da liga. Beleza. O que eu tinha para perguntar era isso. Mais alguma coisa que você queira perguntar para o de menor, Gilson? Ou algo que você queira comentar que eu não tenha perguntado, de menor? Eu acho que era mais esse jogador, né? Eu não sei como é que tá a folha do Boston, né? Se tem alguma trade exception ainda que sobrou, mas de repente ficar monitorando o mercado justamente. Talvez, de menor, não precise nem ser essa terceira estrela, né? Porque talvez até pode causar algum tipo de problema no vestiário, mas um cara que possa simplesmente pegar, acalmar o jogo, chamar uma jogada, né? Não só para justamente chegar lá, eu decide Tatum, decide Brown, não, faz um handoff, faz um bloqueio, aí encontra o mismatch ideal, aí o talento realmente sobressai, né? Então, às vezes, de repente, é um ajuste desse, né? Ou vindo do próprio Doka, ou realmente vendo alguma coisa de mercado, né? Então, mas esse ponto aí que eu queria ressaltar, porque senão realmente o time ainda vai oscilar bastante, né? E nessa situação que está a conferência, realmente pode gerar algum tipo de problema mais lá para frente. O time até acumulou aí uma Felix Exception, né? Tá pouco mais de 30 milhões e não sei como o Brad Steve vai gastar isso daí, né? Conseguiu aí fazer as trocas aí, principalmente ele conseguiu uma mágica aí, né? Essa do Al Horford pelo Kemba Walker. E o Knicks conseguiu uma mágica ainda maior trazendo o Kemba Walker quase de graça do OKC. Então, eu acho que um jogador que poderia até fazer isso é o próprio Dennis Schroeder, que ele tem vindo bem. Eu acho que ele poderia ter a bola na mão um pouco mais no final, mas talvez ele não faça por ele ser novo na equipe, né? Talvez muito que acontecia isso com o Peyton Pritchard de ano passado, que é muita jogada que ele podia pedir, mas ele preferia passar para o Tatum. Ele procurava o Tatum em qualquer canto da quadra. Se o Tatum tivesse no banco, ele passava a bola para o Tatum. Então, talvez seja isso o Dennis Schroeder, talvez seja isso. Tá chegando agora na equipe, né? Acho que com o tempo do passar da temporada, ele matando mais as bolas, contribuindo como ele vem contribuindo, ele vai pegando essa confiança e quem sabe ele decida um pouco mais para o Boston Celtics nos finais do jogo para sair um pouco do holofote do Tate e do Brown, das outras equipes. Legal, de menor. Vou aproveitar então esse seu comentário muito legal aí do Peyton Pritchard trocando a bola para o Tatum até no banco. E vou puxar então nosso último assunto aqui dessa nossa conversa de hoje, aproveitando também o Gilson aqui como um insider, especialista aqui no Pelicans.
E Gilson, agora a ideia é falar do seu Pelicans. Tem toda a questão envolvendo aí o Zion, que ainda não estreou, questões físicas também sendo muito comentadas, e não só de lesão, mas a questão do aumento de peso, da dificuldade de manutenção de peso que o Zion tem apresentado. E até aqui, o time venceu apenas o Minnesota, perdeu para Philadelphia, Chicago, para o próprio Minnesota, Atlanta, Sacramento, Knicks, Phoenix, Sacramento, Golden State, Dallas, e tem uma campanha de 1 vitória e 10 derrotas. A gente até comentou aqui um pouco sobre as mudanças que tiveram no elenco também. Temos o Ingram também desfalcando o time, mas tivemos a decisão aí de não manter o Lonzo Ball, apostaram no Devontae Graham, conseguiram uma troca muito boa, conseguindo o Valanciunas aí em troca do Steven Adams, e ainda se livrando do Eric Bledsoe naquela troca também. Então, assim, algumas movimentações que pareciam ser mais promissoras na off-season, e a gente até pensava, pô, será que agora o Pelicans vai dar esse passo a mais? Vai realmente brigar ali pelo play-in? Vai ter uma chance de conseguir algum resultado, até para poder mostrar para o Zion que é um time que vai investir, que vai crescer e que pode ser um lugar para mantê-lo ali por várias temporadas. Mas o time não está conseguindo entregar. Claro, o Zion faz muita falta, mas a minha pergunta para você vai ser mais ou menos nesse sentido. Será o quanto que é a falta do Zion que está impactando? O quanto que é a mudança de técnico? O quanto que pode ser algum outro fator? Então eu quero ouvir de você, assim, o que você acha que é o principal aspecto que está impactando para que o Pelicans esteja decepcionando tanto na temporada? E se você achar que não é decepção, também fale para gente. Mas assim, na minha visão, como alguém que acompanha a NBA como um todo, mesmo com o Zion fora, eu acho que essa campanha de 1 vitória e 10 derrotas é muito pior do que eu imaginava para esse time do Pelicans. E aí, Gilson, o que você acha que pode estar impactando mais para que esse resultado tão ruim esteja acontecendo lá com os Pelicanos de Nova Orleans? O maior realmente fator é realmente a ausência do Zion, né, desde o começo da temporada, e do Ingram nos últimos 5 jogos, né. E além do que, né, a gente conseguiu draftar um ótimo calouro, né, que é o Herbert Williams, ou Herbert Jones, Jones. né, é que o Menor falou tanto Grant Williams que eu fiquei com o Williams na cabeça aqui. Mas o Herbert Jones que foi uma escolha de segunda rodada, né? Ele foi ao defense team na ACC e tal, então realmente ele estava entregando bem na defesa. Também tá machucado, então assim, fica meio difícil, né? Num elenco que foi montado para ser o suporte das 2 estrelas, né? Não ter as 2 estrelas e o time ficar realmente na mão desses jogadores, né? Então, o que acontece? O time briga 2, 3 quartos, mas na hora no último quarto que precisa decidir, realmente falta talento, né? Mas assim, eu concordo com você, né? Só fazendo um recap rápido aí para quem realmente não acompanha. Tudo começou, né, no Media Day, né, quando foi passado que o Zion tinha sofrido uma fratura, né, do quinto metatarso do pé direito, né, durante as férias, e aí que tinha feito uma cirurgia e precisava realmente ter mais um mês aí para poder voltar às atividades, né, mas o que mais chamou a atenção, né, como até o André comentou, aí foi o peso realmente dele, para um atleta desse nível, né, a gente sabe que é complicado, né? Quem tem problema de peso aí, sabe como é que é um jovem agora, que agora tá milionário, tem todas as condições de poder fazer, né, viver a vida assim, né, que não teve durante a infância e adolescência, então acaba realmente indo por esse lado, né? Então meio que é mais uma parte psicológica realmente, porque mesmo você tendo feito a cirurgia, ter ficado esse tempo todo parado, se você tendo a consciência que você tem que o seu instrumento de trabalho é o seu corpo, você tem que ter pelo mínimo para tentar fazer uma dieta, tentar manter um peso, né? É como falaram, ele chegou a 300 libras, então ele passou de 135 quilos, então seria o jogador mais pesado da liga, né? Então você vê a situação. Mas assim, ele nunca vai ser um cara muito magro, né? Porque no passado, quando ele estava na melhor condição, né, da temporada, e com 10% só de gordura corporal, ele estava com 128 quilos, tá, entendeu? Então, realmente, para ele baixar mais, ele vai perder massa muscular. Então, de repente, isso tem que ser feito, sabe? Todo um trabalho. Quanto que eu vou baixar 10 quilos de massa muscular? É muito difícil você fazer isso.
Então, realmente, pode impactar demais no estilo de jogo dele. Aí os haters vão falar, mas e o joelho, não sei o que. Tá, beleza. Quem tem que saber isso é o fisiologista que cuida dele, né? E o fisiologista que cuida dele é um cara que simplesmente salvou a carreira do Shaq, né? Não uma sobrevida do Shaq em Phoenix, e também salvou a carreira do Grant Hill quando ele já estava se aposentando. Então, é um cara que realmente conhece o que ele tem que fazer. Porém, a gente precisa saber se o jogador quer também, né? Porque é sacrifício, né? O LeBron investe quanto? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões no corpo dele durante o ano para recuperação, né? Ele precisa fazer isso, usar? Talvez não, mas pelo menos se cuidar, fazer o que o time está pedindo. Então, realmente, quando a gente vê, né, o que tem se comentado, talvez falte alguém que o Zion confie realmente para dizer assim, não, eu vou fazer isso porque vai ser bom para mim, né? Então, por isso que às vezes um veterano tem uma influência positiva justamente para esse desenvolvimento dele, né? Então agora realmente ele voltou para as atividades, ele vai ser reavaliado agora na próxima semana. Então daí vamos ver se ele já vai voltar para as atividades 5 contra 5, né? Mas eu creio que pelo menos mais em uns 20 dias aí até para ele voltar a pelo menos treinar e mais daqui a um mês realmente que ele vai estrear. Então realmente vai ser um período que a gente vai sofrer bastante, né? O Ingram também sofreu essa contusão aí no quadril aí, então tá 5 jogos sem jogar, né? A gente tá há 7 jogos sem vencer, então é um negócio que vai, uma coisa vai caminhando com a outra. E o O Ingram Herbert, tá dia a dia a avaliação, né? O Ingram não tem previsão isso, de retorno, né? isso, que ele tá com incômodo aqui no quadril, né? Então, assim, realmente, ele faz o aquecimento, se ele sentir que ele tá bem, ele vai pro jogo, se não, ele não vai, né? Então, o time meio que tá poupando ele justamente para quando voltar, já voltar com os dois, né? E iniciar a campanha. Porque, assim, a gente vê a campanha por 1-10, né? Realmente é muito, muito ruim, mas os Pelicans, pra quem acompanha há muito tempo, já teve esse início de temporada 2-9, 1-10, 1-11. Então, assim, né, a gente sabe que realmente vai acontecer, até porque o calendário foi, vamos dizer assim, os times que davam para realmente a gente ganhar, que seria Minnesota, Sacramento, né? E a gente realmente brigou realmente com eles, né? Porém, faltou poder de decisão no final. Então a gente imaginava ter uma campanha de uns 30% mais ou menos, 40%, mas 10% realmente é muito abaixo. Então, realmente é complicado. Então, assim, só para responder a sua pergunta, André, realmente está relacionado a isso. O elenco foi formado por esses dois. Então, um erro, assim, até você acabou de falar aí, né, que o Devontae Graham foi substituto do Lonzo. Na verdade, não é, ele é substituto do Eric Bledsoe. Quem era para substituir o Lonzo seria o Nickeil Alexander Walker, né? Mas, porém, o Nickeil, ele não está conseguindo dar esse passo, né? Bom, até um dos pontos que a gente conversa no nosso podcast é justamente isso. Por que que o Nickeil ainda não deu esse salto, né? Como o Jordan Poole fez no ano passado? Porque simplesmente ano passado o Eric Bledsoe iniciou 70 partidas de 82. Então o Eric Bledsoe não era o futuro do time, mas o Stan Van Gundy quis deixar ele, né, para dizer assim, não, esse cara é referência, você é o veterano e tudo mais, e tirou o tempo de quadra no Nikhil. Então esses erros que ele está cometendo hoje, entendeu? Era para ele estar cometendo no passado. Então era para esse ano ele ter evoluído. Então, até pelo campeonato que ele fez com a seleção canadense e tudo mais, te imaginou que ele fosse conseguir dar esse salto, né? Porém, ainda tá muito problema de seleção de arremessos. O melhor jogada que ele tem é atacando a cesta, e é algo que ele tá fazendo muito pouco, né? E assim, o que ele tá procurando é arremessar de 3 loucamente com aproveitamento de 20%. Então não adianta, cara. Então, assim, o cara tem que realmente ter essa. Ele tá errando agora, eu quero para ele estar errando no passado. Então, assim, é melhor esse começo, ele começar a ter esse papel para que ele possa crescer, né, e poder dar esse salto nessa temporada, que eu acho, muitos dos torcedores já perderam já essa esperança nele, mas ele tem potencial, entendeu? Então, em termos de drives, ele tem tudo para ser aquele cara que, quando vamos dizer, aglomerar, né? Quando tiver um double team em cima do Zion ou do Ingram, esse cara ele coloca a bola na mão, bota no chão e ataca a cesta. Entendeu? Cria jogada para os outros. Então, é esse ponto que realmente está precisando. E assim, com relação aos pontos positivos, né? Além do Devontae, né? Que realmente veio por um valor realmente relativamente baixo, 12 milhões.
né? O Lonzo foi 20 milhões, então assim, realmente foi escolha salarial, realmente. Mas o Jonas Valanciunas realmente que é o que está muito chamando a atenção. Ele, quando o Oden estiver com as duas estrelas, essa segunda unidade que hoje fede, vamos dizer assim, que não consegue produzir nada, vai ter um time mais que vai conseguir manter esse placar justamente para chegar no final e a gente tá pau a pau para decidir, entendeu? Então, assim, nesse momento, né, para o torcedor médio, pelicano, ele tá decepcionado, ele acha que não vai. A gente até brinca, né? A gente tem um grupo que a gente coloca que a nossa campanha vai ser 1,81. A gente tá, tá nessa meta aí, né? Mas assim, em termos de evolução, o Willie Green tá conseguindo botar uma defesa boa para esse time, apesar de a gente estar com a 27ª defesa, mas o time consegue defender, tem jogadores versáteis. Josh Hart ficou, né? Que até quem tiver interesse no contrato do Josh Hart, 36 milhões, mas só que é só garantido esse primeiro, né? Segundo e terceiro não é garantido, então se você futuramente quiser trazer ele, vale a pena. E se quiser cortar também, melhor ainda, né? Para esse ponto. E assim, os jogadores agora estão com uma capacidade defensiva muito melhor do que ano passado. Então, eu ainda não perdi a esperança, porque realmente de esperança para mim que assisto essa franquia há 30 anos, já para mim isso aí já não me faz sofrer mais, né? Mas assim, em termos de evolução, eu tenho gostado. É mais assim, quando voltar às estrelas, que realmente a gente vai poder conversar novamente e poder fazer uma avaliação mais certa desse time. Desculpa aí por ter me alongado demais. Não, tranquilo. É exatamente isso que a gente queria ouvir, essa visão de quem tá realmente mais por dentro do que está acontecendo, então, não essa visão superficial que muitas vezes a gente acaba tendo. Mesmo tentando buscar informação, você está muito mais ali dentro do que está acontecendo do que a nossa cobertura. E sobre essa questão específica do Zion, a gente conversou muito até lá no grupo do Telegram do Basqueteiros, né? Mais uma vez, convido todo mundo aí, vai lá no Telegram, pesquisa por Basqueteiros, temos um grupo muito legal, batendo um papo lá sobre tudo que rola na NBA, e a gente falou muito sobre isso, né, de menor, sobre a questão de que, por ser um atleta, ele também tem as ferramentas à disposição que ele poderia utilizar para conseguir esse controle do peso. Por mais que a gente saiba que isso é uma questão difícil, que quem tem principalmente dificuldade a vida inteira é uma mudança muito drástica, mas assim, a gente falou muito sobre essa questão de que ele precisaria ter essa consciência para usar o que ele tem à disposição. Eu lembro muito, por exemplo, da questão do próprio Ronaldo Fenômeno, fazendo uma comparação rápida aí, que ele conseguia se manter em forma, apesar das lesões, enquanto era jogador, e aí quando ele se aposentou, aí ele realmente ganhou muito peso, mas assim, parece que falta talvez esse estalo para ele perceber a importância de tomar essas ações. Você também acha isso, de menor? Vai muito naquilo que o Gilson falou, né? O comprometimento dele, né? O que ele realmente quer diante da franquia do Pelicans, né? Porque essa questão do peso já vem, a gente vem falando do Zion e todo mundo vem falando desde quando ele ingressou na NBA, né? Muito se fala desse controle dele de peso poderia prejudicar a carreira dele, né? E só que nessa temporada fugiu um pouco do normal, né? Na primeira até teve a questão da lesão, né? Que ele teve não jogou a temporada inteira, né? Coitado da lesão, tudo tal. Ano passado ele teve altos e baixos, né? Tanto na questão do peso, tanto dentro de quadra, né? Mas era um elenco que o Pelicans não montou, né? O Pelicans recebeu do Lakers aquele elenco, né? Agora, essa temporada não. Essa temporada, sim, o Pelicans planejou o elenco deles, né? Montou o elenco e é aquilo, né? Seu principal jogador tem que estar engajado no projeto da equipe, né? Se ele não tiver engajado, como não sei se é verdade, né? Surgiu rumores aí no começo da temporada, o próprio Gilson pode se dizer que ele já estava meio desgostoso, já estava querendo procurar outra franquia, não sei se isso é verdade, né? Acabei vendo ali no Twitter. Então fica difícil, né? Porque o projeto do Pelicans se pensava, vamos ter Anthony Davis e Zion Williamson, né? Então, quer dizer, vai ser um time que vai brigar para ser contender ali do Oeste, né? Aí o Anthony Davis já abandona. Aí você traz o cara que é o
você acha que vai ser a retomada do projeto, né? E o cara não está engajado nesse projeto, fica bem complicado. Então, talvez alguém conversar com ele, né? Sobre a carreira dele, né? Que a gente sabe, né? Muitos jogadores aí que foram primeira escolha do draft, hoje em dia estão aí na NBA ainda por nome mesmo, né? Talvez querendo uma redenção, mas que é bem difícil, né? Gilson, e aí, esses rumores de que o Zion está insatisfeito, tá querendo sair, o quanto disso parece ser realmente real ou quanto é especulação, assim, do que você tem acompanhado lá mais de dentro da franquia? Vamos dizer assim, no horizonte de 2, 3 anos, ele não sai. Não sai. Porque até ele assinar a extensão é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Então, assim, ele saindo agora não faz sentido nenhum. Isso aí faz sentido para quem quer ter o jogador, né? Quem quer fazer com que ele vá para o mercado grande, que ele chama público e tudo mais, né? É, mas assim, eu vejo, né, que esse ano ele voltando e a gente conseguindo pelo menos brigar aí pelo play-in já vai ser uma boa, né, evolução, né, em relação ao que a gente espera dele, né? E ele deve aceitar a proposta aí, né? 5 anos aí, deve ganhar uma faixa de 200 milhões. Se ele for para outra franquia, ele não vai conseguir ganhar isso, vai ganhar uns 50 milhões a menos. Então, cara, isso aí não se discute, né? Mas aí daqui a uns 2 anos, realmente, se o time não evoluir, não mostrar vamos dizer assim, ele pode caminhar sem ele, ganhar sem que ele esteja 100% focado nisso, a gente realmente já tem que pensar realmente nesse futuro, né? Eu, assim, como eu falei para vocês, eu não sou um fã, aquele apaixonado que acha que vai perder, vai ser, assim, vai acabar o mundo. Não, eu já vi vários ciclos começarem e terminarem. O que eu gostaria realmente, assim, se ele demonstrar que ele não tem interesse, que pelo menos a franquia faça um bom negócio, né, para que tenha um retorno ideal, né? Eu gosto da filosofia da gente estar desenvolvendo jogadores. Então, assim, o Nikhil, o Jackson, o Kira, né, agora o Trey Murphy, Herbert Jones, então, o Didi, o próprio Didi. Então, eu esperava realmente que o time não tivesse tanto essa urgência para poder estar desenvolvendo esses jogadores aí, né, para que eles pudessem dar esse passo para ter um time competitivo, né? E ter estrela justamente para fazer a diferença. Então a gente está vendo por essa urgência não está acontecendo isso, né? Então, e o que assim, vamos dizer assim, o pessoal de Nova Orleans está reclamando muito é a questão da transparência, né? Se já sabia que ele não ia estrear agora, cara, não adianta dar esperança, porque o torcedor que compra o season ticket, esse vai comprar de qualquer jeito, Mas assim, aquele torcedor casual que vai lá, vai querer ver, então assim, não adianta querer fazer o cara se comprometer a comprar um pacote de 6, 10, 12 ingressos e ele não vai ver aquilo que ele quer ver. Então ele vai ficar só mais chateado e daí ele não vai dar a aderência que a franquia precisa. Ainda mais essa situação do Saints esse ano realmente que tá sofrendo, né, um pouco. Era um momento realmente para a franquia dar um salto com relação a trazer torcida, a trazer engajamento. Isso não está acontecendo. Então é justamente isso que o David Griffith está errando. Cara, fala sério, o cara vai voltar daqui a 2 meses. Se ele voltar antes, beleza. Entendeu? Mas não fica iludindo os caras. Não fica dizendo isso. Porque aí você perde credibilidade. Perde credibilidade com a torcida, perde credibilidade com a imprensa, credibilidade com o público de fora. Então, assim, já faz a real, entendeu? Aí vai passar 2 meses fora, a gente vai tentar brigar, vai tentar fazer isso aqui. Quando ele voltar, a gente vê o que acontece. Né? Então, é isso que tem revoltado os fãs, né, de Nova Orleans, é justamente essa falta de transparência. Então, um cara já há 3 anos nesse projeto, já era pelo menos ter essa visão. Realmente, Jackson Hayes, Nick Alexander Walker, esses caras realmente vão virar alguma coisa? Se não troca, cara, traz role players já experientes e coloca em torno das estrelas e vamos embora. Não adianta que ficar queimando filme, entendeu? Errou, trocou, era para ter trazido o DeAndre Hunter, alguma coisa assim nesse sentido. Não, a gente foi trazer talento, não deu certo, então vamos trocar, cara. Faz, sabe? Seja transparente. Então, se você for transparente, você vai ter engajamento. Talvez isso,
né, que esteja incomodando um pouco, né? Então é justamente essa questão, né? Nesse horizonte, 2, 3 anos não vejo a troca, porém daqui depois pode acontecer. A única coisa que eu espero é um pacote bom para a franquia não ficar a ver navios, né? Gilson, só para amarrar então, beleza, Zion volta daqui a um mês, mais ou menos. Qual é a perspectiva atual? Brigar por play-in ou realmente brigar por uma boa posição no draft? Você acha que o que a franquia pensa já com essa demora na estreia do Zion? Uhum. Eu acho, sabe, André, essa primeira parte da tabela nossa realmente era difícil. A gente esperava ter uma campanha assim de 40%, 50% o ideal, mas não deu certo. Então, assim, a gente imagina que o time da possa realmente brigar pelo play-in e ser competitivo até o final, né? Mas eu dificilmente acho que vão abraçar o tanque, porque se abraçar o tanque realmente tem que rebutar esse projeto, tem que pega esses jovens, troca aí por veteranos, aproveita essa trade exception de 17 milhões aí do Steven Adams, traz jogador que vai pelo menos dizer assim, cara, vamos montar aqui para te segurar, entendeu? Pelo menos tem que dar essa mensagem, entendeu? Então, assim, se for pro tanque, realmente o projeto deu errado e tem que rebutar. Beleza, concordo contigo. Até teve a questão aí que o Gilson falou, teve até o próprio Isaiah Thomas, né? Não sei se foi um pouco de rancor, né? Dele na temporada passada, no contrato de 10 dias que ele assinou, né? E o Pelicans não renovou. Ele falou que é um pouco disso, né? E como que a franquia vai para frente se falta experiência ali, né? Talvez tivesse um jogador experiente para conversar, né, com jovens e tal, e a franquia poderia ir um pouco mais para frente. Achei um pouco de Trouxeram. rancor, né, do próprio Isaiah Thomas, mas talvez pode ser um pouco isso também, né, Gilson? Trouxeram o Garrett Tempo aí, ajudando o André a fazer a troca do Lonzo aí, né? Que é um cara lá de. Satoransky. Eu não falo nem do Satoransky, mas eu falo mais do Garrett Tempo mesmo, que é um cara da região. Ele jogou em LSU há uns 13 anos atrás, então é um cara que já tem raiz, já era sempre um nome especulado para voltar, é um cara bom de vestiário, né? Então, assim, realmente o pessoal tem respeitado ele, mas aqui o que eu acho não era para ele ter tanto tempo de jogo, Tantos né? Era minutos. pra, tantos minutos, mas devido a toda essa situação, ele tá tendo minutos. Na minha opinião, nessa situação, deveria dar minutos pro Didi, cara. Vamos ver o que o Didi entrega. Se realmente ele vai conseguir evoluir, porque o que o Gary Tempo tá fazendo, o Didi faria, entendeu? Então realmente tá faltando, sabe? Às vezes, vamos pegar, dar um equilíbrio pro time, tá, mas bota a molecada, velho. Bota a molecada, vamos ver se realmente vai dar certo. Se não, usa como moeda de troca, mas assim, não fica deixando o cara no banco e nem mandando pra D-League, né? Que o cara não evolui, bicho. Só treinando não evolui, entendeu? Então falando assim, pro futuro dele, realmente precisa disso, entendeu? Vai pra D-League, joga lá os minutos, depois quando tiver melhor, volta. Mas não fica esquentando o banco, cara. Isso pra carreira dele não vai ser bom. Legal, legal. Todos queremos Didi realmente jogando e tendo espaço no Pelicans. Mas, galera, assim então a gente fecha essa parte principal do podcast. Analisamos os momentos do Golden State Warriors, Chicago Bulls, Boston Celtics e Pelicans. E agora, para a reta final, eu vou trazer dois assuntos rápidos aqui para a gente poder trazer um comentário e depois vamos para a reta final e despedida dos nossos convidados. O primeiro assunto é a questão do Cade Cunningham. Demorou para estar na temporada também, o primeiro escolha do draft. Foram 4 jogos até aqui para o time do Detroit para o Cunningham, com médias ali de quase 11 pontos, mais de 3 turnovers, e para esses 11 pontos, 3 deles são da linha de lance livre. Por quê? Ele está com aproveitamento de 23% nos arremessos, são 3 convertidos em 14 tentados até aqui, sendo 1 em 7 bolas de 3 por partida, 14,3%. Então, assim, obviamente é um começo, é uma adaptação. Ele teve uma questão física, teve uma lesão também que pode atrapalhando, mas já é um sinal de alerta aí para a gente ficar de olho, para não ser aí mais uma primeira escolha que pode ser considerada um bust dentro daí da NBA, que a gente já viu acontecer várias vezes. E o segundo assunto, depois eu quero que vocês dois comentem rapidamente os dois, é o que aconteceu ontem no jogo entre
Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, que o Nuggets dominou a partida, o Jokic teve um triplo-duplo, mas no final sofreu uma falta mais dura ali do Markieff Morris e deu um encontrão, o clima fechou, a galera do Heat foi querer esperar ele na porta do vestiário, Jimmy Butler soltou um tipo de pego lá fora, e aí depois Marcus Morris veio no Twitter também falar que ele não tinha que ter feito aquele com o irmão, para esperar o próximo jogo aí contra o próprio Marcus. Os irmãos do Jokic, que estão uns caras monstruosos, foram também no Twitter comprar a briga. E assim, eu acho que é certo que o Jokic vai pegar algum tipo de gancho, porque realmente foi uma agressão. Após a falta, ele foi lá e revidou. Mas eu acho que também tá tomando uma proporção grande demais, né, galera? Então, assim, queria ouvir rapidamente de vocês aí, claro, se quiser comentar um dos assuntos ou os dois, sobre, assim, o quão a gente tem que estar alerta já para a questão do Cade Cunningham e se realmente é muito barulho para essa situação aí do Markieff e do Jokic. O que vocês acham? Eu acho assim, né, a situação do Cade, a situação dele é muito relacionada ao que o Detroit quer. Detroit quer competir ou o Detroit quer desenvolver jogadores, né? Então, o que Jeremy Grant está fazendo lá, cara? Jeremy Grant tira protagonismo do Cade, entendeu? Então, Kelly Olynyk realmente, com muitos minutos e fazendo ali duplo-duplo por partida. não, mas pois é, isso que eu tô falando, é porque Jeremy Grant foi pra lá pra ser protagonista, né? Sim, Então, assim, se você tem uma primeira escolha que você investiu, você tem que dar minutos, você tem que deixar ele errar. É como eu falei na situação do Nikhil, você tem que deixar o cara errar, velho. Se você tá preocupado em classificação e tudo mais, então o projeto tá errado, entendeu? Então, realmente tem que saber o que eles vão querer pra esse cara. Entendeu? Então, se eles querem que ele seja protagonista, faz que nem o Jalen Green, cara. Dá a bola na mão dele, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Porque ele precisa amadurecer, ele precisa entender como é o jogo da NBA para que ele possa transcrever o que ele fez na faculdade, no high school, para a NBA. Então, a minha opinião é essa. O que você quer com ele? Você quer que ele se desenvolva? Pega esses veteranos, troca por escolhas, troca por talento, né? E deixa esses caras se desenvolverem. Esse é o ponto. Com relação ao Jokic, né? Realmente, os irmãos Morris são conhecidos realmente por serem aqueles caras assim que, vamos dizer, são sujos, né? Esse cara que faz aquela provocação e tudo mais. Eu posso falar, porque de jogador sujo eu entendo, até porque eu me considerava muito né? Alguém tem que realmente desestabilizar a estrela do outro time. Então, se jogar fisicamente hoje é você ser sujo, entendeu? Então no passado era muito mais pesado. Então o André sabe, a NBA dos anos 80, 90 não era para amadores, né? Então assim, hoje em dia você jogar mais fisicamente, isso incomoda muito. Mas assim, os irmãos Mora já têm vamos dizer assim, a fama de serem assim. Então assim, o que acontece? Com certeza, aquela ali foi a gota d'água de várias jogadas aí que o Jokic já sofreu, né? Ele tá errado porque ele revidou, não era para ele revidar, né? Se eu revidasse, não ia revidar de uma forma tão assintosa como foi, né? Eu deixaria um pezinho pro cara torcer um pé, eu acertaria uma cotovelada na costela. Mas assim, isso para um jogador talentoso que não conhece, isso aí acaba realmente passando. Então, assim, ganhou realmente uma proporção que não precisa, é mais buzz, né? Ele vai pegar um gancho, mas eu não vejo nada assim como algo que vai manchar a carreira dele, não. Realmente, às vezes acontece, né? Você passa o jogo inteiro sofrendo agressão, isso é evitar, né? Mas certo que tá. Gilson, Bruce Bowen, Makimoto. Vamos lá, Dimenor, você quer acrescentar alguma coisa aí nesses assuntos ou tá tudo tranquilo já pelo que o Gilson falou? Sobre o Cade, eu sou um dos que está mais preocupado, né? Porque eu fui um dos. Draftei ele como primeira escolha lá no meu Fantasy. Então eu sou um Eu dos que está também. mais preocupado com a evolução dele aí na NBA, né? Mas é aquilo, né? O Detroit Pistons, a gente sabe que não vai a lugar nenhum, né? E ele tem que ter tempo de quadra. Como o Gilson disse aí, tempo de quadra. Manda o Jeremy Grant lá pro Boston Celtics, que não sei o que ele tá fazendo doido lá atrás dele. também. Então. Manda ele para lá. E a questão do Morris, né? O Jokic perdeu a cabeça, né?
e achar que se fosse até o Marcus Morris, eu ia aplaudir, até aplaudir. O Marcus Morris é até pior que o McKiff, né? Mas caiu na provocação, né? O jogo já estava ganho, o Heat ser perdendo o Morris ali não vai atrapalhar quase nada na rotação. Agora o Denver vai sofrer um pouco com os jogos que o Jokic vai levar de suspensão. Beleza. Então, galera, vamos agora para a reta final mesmo, despedida aqui do podcast. Quero, antes disso, lembrar para quem está vendo o vídeo no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você ajuda a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. Então, se inscreve aí, ajuda a gente, que está muito legal tentar produzir o trabalho agora em vídeo também aqui para os basqueteiros. E esse vídeo vira o nosso podcast, nesse caso o podcast 118, que vai ao ar ainda essa semana, no seu agregador de podcast favorito, no Spotify e no portal Jumper Brasil. Mas para despedir então agora, Gilson e de Menor, vou pedir para vocês falarem para quem acompanha o nosso trabalho sobre como acompanhar o trabalho de vocês. Gilson falando muito do Pelicans e de Menor falando muito sobre o Boston, mas eu quero que vocês me incluam nessa despedida. Obviamente, eu sei que Gilson vai falar que acompanha o Pelicans de perto, de Menor acompanha o Boston, mas quero que cada um indique mais 2 times que, para quem tem o League Pass, precisa acompanhar de perto na temporada nesse momento. Então, Gilson, além do Pelicans, quais 2 times você indica aí para quem tem o League Pass ficar de olho e se despede do pessoal que curte aqui o trabalho do Basqueteiros e que está com a gente aqui nessa edição de hoje? Vamos lá, 2 times, né? Eu sou um fã do Luka, então ontem realmente ele acabou com a gente, mas é um talento, sim, que você vê assim, cara, eu vou mostrar pro o de menor conhece esse cara aqui, né, de menor, deixa eu enquadrar aqui, né? Põe no meio, Esse isso. cara Aí, aqui, é doido. Aí, eu vejo até muito, aí o torcedor do Celtics era feliz. eu vejo muito do Larry Bird no Luka, sabe? Ele não tem explosão muscular, ele não é o melhor atleta, entendeu? Ele, assim, todos os atributos que você procura no prospecto, ele não tem. Você vê assim, né? Mas o cara tem muita inteligência, o cara já foi MVP em Euroliga, na Europa, era uma unanimidade. Então, assim, quando você vê aquele cara jogar, você entende assim, pô, cara, eu acho que eu consigo jogar basquete também. É porque às vezes a gente pensa tanto no físico que a gente não vê a beleza que é o jogo de basquete, um jogador de basquete, entendeu? Então, apesar do eu não gostar do Jason Kidd por motivos óbvios e tudo mais, né? Mas realmente é um talento que você vale muito a pena assistir, né? Outro time, realmente, vamos dizer assim, é o Jokic também, mas agora a gente não vai poder assistir. Porque assim, quando você vê, né, os talentos europeus, você vê uma diferença em relação ao basquete que normalmente a gente vê na NBA, entendeu? Então, assim, você começa a perceber que você é uma pessoa normal, comum, consegue também praticar o esporte, desde que você consiga entender como é que funciona, né? O que que você precisa fazer, às vezes um passe, né? Um passe faz totalmente uma diferença num jogo, você não precisa arremessar, mas se você colocar um corpo que você pega uma falta de ataque, entendeu? Você tem uma visão de jogo, né? Assistir um jogo, então assim, os talentos europeus assim, sempre estão dentro do meu hall assim de interesse, né? Então assim, eu não consigo acompanhar a Euroliga por causa do horário e tudo mais, mas sempre estou de olho nesses talentos. Então, esses 2 times, né? O Dallas e o Denver são, além de ser rivais nossos de conferência, são times aí que eu tenho muito interesse de ver, assim, pelo o esporte que eu sempre pratiquei, que é o FIBA, né? Então, assim, isso mostra pra gente como que a gente pode fazer no dia a dia. Com relação a como vocês podem me achar, né? No Twitter eu sou @gmakimoto, né? Não sou aquele insider que publica tudo toda hora, porque realmente a carga de trabalho não permite, né? Mas eu escolhi realmente uma franquia e essa franquia eu leio tudo, eu me informo e tudo mais, justamente para que no podcast que a gente tem, que é o Let's Dance Podcast, que a gente criou há uns 2 anos, né? A gente está hospedado dentro do site Fórmula.net. Então, assim, se vocês quiserem encontrar a gente nos principais agregadores, é só pesquisar Let's Dance Podcast.
Eu brinco assim, André e de menor, assim, né? Que eu comprei uma Alexa nessa quarentena, então sempre, se você perguntar da Alexa, Alexa, Let's Dance Podcast, ele vai lá e vai tocar. Então, até uma dica para vocês aí, né? Para encontrar o conteúdo de vocês, né? Então, pessoal, se vocês gostaram aqui do papo, eu sei que tá meio depressivo, né? Até tô de preto em relação ao luto da nossa campanha, né? Mas a gente está lá para estar informando, principalmente quando o Zion voltar e tudo mais, o time estiver engrenando, a gente vai estar lá comentando. Então, se vocês puderem lá dar a audiência de vocês, também a gente fica muito agradecido. Então, foi um prazer estar conversando com vocês nessa noite aí. Não deu para ser uma live, né, infelizmente, mas a gente está aqui para trocar ideia, né? Um pouco muito legal conhecer o de menor aí, o que ele tem de visão, né? Porque assim, a gente acaba não conseguindo ver tudo, né? Então, às vezes, a gente tem uma visão do Boston que realmente a gente não tem, né? O André, Chicago, por motivos óbvios, né? Mas ele fala de tudo. Então, assim, realmente foi um papo muito legal aqui nesse episódio aqui. Espero voltar mais pra frente, quando o time tiver melhor, né? Mas se quiser colar lá, manda uma mensagem pra gente. Tô lá no Telegram também do Basqueteiro, se quiser trocar também alguma ideia comigo, estamos aí. Valeu, pessoal. Beleza. De menor, você. Obviamente, Boston Celtics é um dos seus 3 times. Que outros 2 times você indicaria aí como imperdíveis do League Pass? E fala pra galera onde encontra o seu trabalho também, para quem quer saber mais sobre o Boston Celtics. Então, eu acompanho mais times da Conferência Leste, né? Até porque eu acordo cedo para ir trabalhar. Então, 2 times que eu tenho acompanhado bastante. Um é o Chicago Bulls, né? Pela montagem do elenco, é bacana você ter de volta essa volta do Chicago Bulls realmente brigando por algo na NBA, né? Um time emblemático, principalmente para a galera dos anos 90, né? Que hoje em dia está com seus 30 anos, tal, essas coisas. Ter de volta o Chicago Bulls ali, né? Que acompanhou muito a época do Jordan, tal, essas coisas. Passava muito aqui pro Brasil, né? A Band. Não sei nem como eu virei torcedor do Boston Celtics, que quase não tinha como ver. Então, é um time que eu tenho visto bastante, né? Gosto muito do DeRozan, é um jogador que realmente eu sou muito fã, então acompanho muito o Chicago Bulls. E outro time pelo ataque, né? Que eles jogam meio leve, né? Muito sem responsabilidade até, que é a equipe do Charlotte Hornets, né? É um time que aceita muita trocação. Então, você sabe que é um jogo que vai ter muitos pontos. Eles vão fazer muitos pontos, mas também vão levar muitos pontos. Então, você não sabe o que vai acontecer na partida deles. Então, esse é os times que eu tenho acompanhado mais. Por questão mesmo de ter que acordar cedo. Os jogos da Conferência Oeste é muito, muito tarde e tenho assistido poucos. Geralmente no sábado, né, quando eu tô de folga no domingo, aí eu acabo assistindo mais jogos, acabo dormindo bem tarde. E de menor, só pra dar um complemento aí, que você acabou de alegrar a vida de um torcedor do Chicago aqui, do André, e de um torcedor original do Charlotte Hornets, né? Não esse Bobcats disfarçado aí. O Gil Verdade. Pelicans desde quando o Pelicans era Hornets. Não, é verdade. E o meu trabalho, você pode me encontrar aí, né? Tô com um podcast aí, né? Fana Celtics, no Spotify, no Deezer, nos agregadores aí de podcast, né? A página ali no Twitter, né? Estamos começando agora, né? Migrando do Facebook para o Twitter, né? Fana Celtics. E também sou um dos setoristas do Boston Strongs BR, né? Que é uma página que acompanha todos os times de Boston, né? Tudo do Rocky, futebol americano, beisebol, e eu sou ali um do setorista ali do Celtics. Muito feliz por estar participando desse podcast, até um testemunho para falar, né? Que o Basqueteiros foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida, né? Na época era Sobe a Bola, né? Foi apresentado por um amigo meu, né, o Antônio Vinícius, o Toim. Ele me falou, você que gosta de ficar
que eu gosto de ficar postando resultado nos grupos, top 10, um monte de coisa. Eu acho que eu encho o celular de todo mundo aí. E ele me falou, você que gosta de resultado e tal, tem uma galera bacana aqui, ó, que põe um grupo aqui de transmissão. Naquela época passava todo dia, né? Vocês colocavam os jogos que ia ter, os resultados, tudo. Uhum. E eles têm um podcast, e foi o primeiro podcast que eu escutei, né? De tudo, questão de tudo, de NBA, de tudo, de todo. Foi o primeiro que eu escutei, né? Naquela época tinha o André, né? E o Bruno, né? Comuneiro, fazia os bolão, tal, um monte de coisa. Então, muito bacana estar participando junto com vocês, né? Agradecer aí por essa oportunidade, né? Confesso que estive nervoso, como dias importantes da minha vida, né? Estive realmente aí nervoso, mas obrigado aí, André. Desculpa aí qualquer erro, qualquer engasgada, e obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto, André, tamo junto. André, fica a pergunta. Se esse é o de menor, quem é o de maior? Vamos descobrir mais pra frente, vamos ver. Mas assim, Gilson, obrigado, de menor, obrigado. São dois parceiraços aí, trocamos ideia sempre. Por isso que eu quis convidar vocês aqui para hoje, porque eu sabia que vocês tinham conteúdo para falar dessas duas equipes mais a fundo do que eu poderia trazer a informação. Sobre o Bulls, obviamente, eu falei mais a fundo por conhecer. Sobre o Warriors, é um time que eu estou acompanhando demais. Mas para falar realmente de Boston e de Pelicans, eu não pensei em outros nomes que não vocês para o convite de hoje. Então, galera, era isso que eu tinha preparado para essa edição do podcast. Obrigadão pelo depoimento também, de menor. Muito legal saber que você começou a ouvir podcast com o nosso trabalho. E assim, é por isso que a gente trabalha desde sempre, tentando trazer um conteúdo de qualidade, com todo o carinho, de basqueteiros para basqueteiros. E lembrando, galera, nos siga nas redes sociais, @basqueteirosNBA. Se inscreva no canal youtube.com/basqueteiros. Ouça o podcast Basqueteiros, pesquisa aí em qualquer agregador, Spotify que você nos encontra. E se quiser trocar uma ideia, vai no Telegram, pesquisa Basqueteiros e pode me encontrar lá, encontrar o Gilson, encontrar o de menor e uma galera ali de primeiríssima que conversa sobre basquete e troca muita ideia por lá. Então, me despeço de todo mundo, agradeço mais uma vez o Gilson e o de menor e lembre-se sempre, se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo e até a próxima, galera. Valeu!